Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos ao episódio de meio de temporada aqui em Fear the Walking Dead. E se você ainda não assistiu aos vídeos dos episódios anteriores, tem link na descrição para você poder assistir a esses vídeos. E se você está aqui no canal pela primeira vez, se inscreva para não perder os vídeos sobre Fear the Walking Dead, World Beyond e também outros vídeos que a gente faz por aqui. Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar o canal a crescer e para o YouTube poder divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. Então, galera, já se prepara aí porque tem coisa boa vindo aqui nesse vídeo sobre o episódio 7. O episódio começa então mostrando a Dakota sendo escoltada ali pelo Victor para um lugar mais seguro, junto ali com outros Rangers. E a menina não perde a oportunidade de tentar fazer a cabeça do Strange para que ela possa fugir. Mas, obviamente, né, o Victor já entendeu e ele é inteligente o suficiente para saber que para as coisas darem certo, não dá para simplesmente elaborar um plano de fuga assim às pressas, principalmente agora que a Virginia está mais acuada com essa ameaça toda aí, fantasma da galera da pichação, e também porque ela acabou de perder a mão, então ela está numa situação ali bem de cautela. Então calma lá, Dakota, eu sei que conviver com a Dini deve ser ruim pra caramba, mas também não dá pra fazer tudo assim no improviso, né? Então nesse sentido eu até entendo a atitude do Victor. E durante esse caminho as coisas começam a ficar estranhas quando os patrulheiros aparecem como zumbis, o que vai fazer o Victor ir investigar, e quando ele volta para o comboio onde a Dakota está, a menina simplesmente evaporou e todos os Rangers ali também foram mortos. E tudo indica que toda essa situação aí pode ter sido armada propositalmente para conseguirem sequestrar a menina. O Strange vai então solicitar a ajuda da Alicia para ir atrás da irmã da Dini. Então esse episódio aqui vai girar em torno dessa situação do sumiço da Dakota e a tentativa de encontrar a garota. E para alegria geral daqueles que estavam sentindo falta da Alice aqui na série, inclusive eu, nós vamos ter um foco maior aqui nela e também um pouco mais ali na Charlie nesse episódio, mas principalmente ali o foco vai ser na Alicia. Aqui nesse episódio a gente vai ver que a Alicia ainda está bem chateada com o Strange por ele ter mandado ela embora lá no episódio 2. Mas olhando pela perspectiva do Victor e pela perspectiva de quem quer se livrar da Virginia de uma forma eficaz, eu entendo o plano dele. Eu inclusive comentei sobre isso lá no episódio 2 e sim, eu penso que de certa forma faz sentido ele querer tentar derrubar ela ganhando confiança, ganhando terreno, do que simplesmente ir contra ela de qualquer forma. Afinal de contas, né, a Virginia já está aí com uma estrutura bem organizada, ela tem todos aqueles patrulheiros, então é preciso sim ir contra ela, mas de uma forma inteligente. Acho que essa é uma estratégia esperta da parte dele, então é compreensível que o Victor pense dessa forma. Além do mais, ele sempre foi um cara trapaceiro, então enganar as pessoas para conseguir o que ele quer é a especialidade dele. Então ele está tentando fazer as coisas aqui do modo como ele sabe fazer. E aqui a gente vai acabar tendo uma situação interessante, onde inicialmente o objetivo da Alicia era a todo custo encontrar um jeito de se livrar da Virginia, seja se aliando a quem supostamente havia sequestrado a Dakota, ou como nós vimos também tentando fazer um acordo com a própria Virginia para entregar a irmã dela em troca da liberdade dela, né, da Alicia e também da Charlie. O que acabou mudando um pouco depois dela conhecer aquele cara doidão lá que acabou prendendo elas naquela casa. Essa parte aí do episódio na casa, para mim foi a parte que eu menos gostei, porque eu achei que ela foi um pouco longa demais. Acho que eles poderiam ter sido um pouco mais objetivos aqui nessa parte, principalmente porque eles utilizaram aí esse trecho do episódio para poder fazer a Alicia mudar de perspectiva, né? Então eu acho que eles poderiam ter otimizado um pouco mais essa cena. Eu acho que esse pedaço do episódio ele acabou se estendendo um pouco demais. A própria questão ali da Charlie ter se dado ao trabalho de sedar o cara e não pegar a arma dele me pareceu um pouco enrolação ali do roteiro, só para estender um pouco mais a cena. E já que eles gastaram um tempo considerável aí nessa parte do episódio, eu acho que eles poderiam ter usado esse tempo para explorar um pouco mais, né, e fortalecer um pouco melhor a relação da Alicia com a Dakota e também a Charlie. Eu acho que se o episódio tivesse focado um pouquinho mais aí nisso, ao invés de focar um pouco mais até na história do próprio cara lá da mansão, eu acho que teria ficado um pouco melhor.
Até porque eu acho que isso reforçaria ainda mais o impacto dessa decisão da Alicia de devolver a garota ou não. Aqui a Alicia ainda vai encontrar com Morgan e toda essa situação aí da casa fez ela pensar um pouco melhor sobre essa situação da Dakota, como eu comentei ainda há pouco, né? Os dois então acabam decidindo que ao invés de usar a menina como moeda de troca, é melhor abrigar a garota. O que eu penso que foi a decisão mais sensata a se fazer, já que a menina não tem culpa de ter a irmã que tem, né? Ela própria é a primeira a querer se livrar da Ginny, então eu penso que foi melhor eles terem agido dessa forma, porque afinal de contas também a Dakota é só uma menina. E sobre essa questão central aqui do episódio, né, do Strange querer agir do jeito dele e o Morgan de um outro jeito, a Alicia não foi a única pessoa que ficou em cima do muro não. Pessoalmente, eu ainda não sei dizer qual é a melhor estratégia, e muito menos qual delas vai funcionar ou não. E na verdade eu acredito que não existe necessariamente uma estratégia mais correta, né? Não dá para dizer se quem tá mais certo é o Victor ou quem tá mais certo talvez seja o Morgan com a estratégia dele, né? São apenas visões diferentes sobre a mesma coisa. Tanto o Victor quanto o Morgan querem a mesma coisa, né? Que é derrotar a Virginia, só que de modos diferentes e é isso. Então eu prefiro deixar as coisas rolarem do que tomar partido nesse momento aí sobre qual dos dois tá mais correto. E apesar do Victor ali no final falar pra Virginia que tá do lado dela, eu não acredito que isso seja realmente verdade. Eu vi algumas pessoas comentando, né, que acham aí que o Victor tá traindo seus amigos e tudo mais, mas eu acho que isso daí tudo faz parte do jogo dele de ganhar ainda mais a confiança dela. Até porque ele já deixou isso claro aqui mais de uma vez, né, no episódio 2 ele falou sobre isso, aqui também ele falou um pouco sobre isso, né, e também ele deixou a Alicia e o Morgan irem embora. Então eu acho que se ele tivesse realmente do lado da Virginia, ele teria feito alguma coisa para impedir que eles fossem embora e não foi isso que ele fez. Então essa coisa toda dele falar para ela que tá do lado dela, eu acho que só faz parte aí desse jogo dele de tentar fazer as coisas do modo como ele acha mais correto. E sobre a cena final em que nós finalmente vemos a Grace, né? E por sinal ela ainda tá grávida, ela ainda não teve o bebê, eu posso estar enganada, mas eu acho que a Virginia vai querer fazer justamente o que o Morgan não teve coragem de fazer com a Dakota, que é usar a Grace ali como moeda de troca. Possivelmente em troca da Dakota, ou então ela vai tentar usar a Grace para ameaçar o Morgan, para pressionar ele a devolver a menina. Então, com certeza no próximo episódio a gente vai ter aí bastante treta acontecendo. Não sei, talvez a gente possa ter até mesmo a primeira morte significante aqui nessa temporada. Nós tivemos bons momentos aqui nesse episódio, como o momento de impasse ali entre o Morgan e a Alicia, e também com o Strange, e também o começo do episódio eu achei bastante interessante. Também foi bem curioso saber que quem realizou a emboscada ali, né, no comboio do Victor foi o Morgan. Então aqui mais uma vez a gente tem uma demonstração de que ele está realmente disposto a tudo contra a Virginia. E sobre essa cena aí mostrando a Grace, isso pode reforçar ainda mais a teoria de que quem salvou Morgan foi a Madison, né? Então existe aí toda essa especulação sobre a Madison não estar morta, sobre ela poder retornar para a série. Então ver a Grace aqui junto com a Ginny pode acabar reforçando essa teoria. Pra mim, esse não foi o melhor episódio da temporada, mas ele também não foi um episódio ruim. Eu acho que esse episódio, ele consegue se manter na média dos episódios anteriores aqui da temporada. Então, de forma geral, ele foi sim um bom episódio. Foi bom ver um pouco mais da Alice aqui na temporada, né? Pra quem tava com saudade dela, ela reapareceu aqui, foi o foco do episódio. Então, isso também foi algo bem bacana da gente ver. Também foi interessante a gente ver ela tomando posição ali, né? De ficar do lado do Morgan, né? Até porque ela ainda tá chateada com o Strange por tudo que ele fez. Enfim, então foi algo bastante interessante da gente ver por aqui. Esse aqui acabou sendo o episódio de mid-season por conta dessa questão aí do atraso das gravações, né, por conta de toda a pandemia. Então eu acredito que pelo fato do episódio 8 originalmente ser o episódio de meio de temporada, eu tô com uma expectativa um pouquinho maior pra ele, né, pra gente ter um pouco mais talvez de ação, um pouco mais de tensão nesse episódio. Então eu tô aguardando aí com uma certa ansiedade pelo episódio 8.
Mas até lá, fala pra mim nos comentários se você é Team Strange ou se você é Team Morgan, né? Ou então se você tá aí como eu, esperando simplesmente as coisas acontecerem e ainda não tomou partido sobre qual dos dois aí pode estar mais correto sobre essa questão toda aí da estratégia deles. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, galera. Essas foram as minhas considerações sobre o episódio 7. Eu aguardo vocês aí num próximo vídeo aqui no canal e até lá!